Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um webinar da MCI, a Missão Cristã Internacional, uma família para ti. Hoje nós temos aqui um tema muito especial e muito importante para os nossos ministérios, que é o tema Cultura do Feedback. Para falar sobre isso, estou aqui eu, Mateus Novaes, e o meu irmão, o obreiro Lucas Novaes. Dá um oi aí, Lucas. Olá pessoal, mais Para quem uma não webinar aí. sabe, eu e o Lucas lideramos o Ministério de Louvor da MCI Sintra, a igreja sede da Missão Cristã Internacional, e nós já temos colocado em prática há algum tempo o feedback no nosso ministério. Então nós vamos falar mais hoje disso na prática, isso como uma cultura para a nossa igreja e para os nossos ministérios. Para quem lidera ou faz parte do ministério, acredito que tenha muito a acrescentar a todos nós. Lucas, tu gostarias de começar com algum comentário geral sobre o feedback? Nós se calhar vamos dar mais exemplos, claro, do Ministério do Louvor, mas feedback é uma coisa que deve existir em qualquer ministério, né? Cada ministério tem os seus requisitos, tem as suas maneiras de trabalhar próprias, então o feedback é sempre importante, depois vamos desenvolver mais isso. O feedback é importante para que cada servo que faz parte de cada ministério, como eu disse, cada um com as suas especificidades, para cada servo, cada ministério saber se está a fazer o seu trabalho bem feito com excelência, porque para Deus temos que dar o nosso melhor, né? E aí o feedback é suposto serve para que as coisas sejam feitas cada vez com mais excelência para Deus. É isso. Exatamente. Então este é o primeiro tópico que eu quero tocar. Por que que nós damos tanta importância ao feedback? Por que que nós fazemos isso com uma cultura? É exatamente porque nós precisamos servir com excelência, logo nós precisamos saber onde podemos melhorar. Nós precisamos saber o que é que nós estamos a fazer bem para continuar a fazê-lo e o que nós não estamos a fazer tão bem poderíamos fazer melhor para assim podermos servir cada vez com mais excelência ao nosso Deus. Então nós vemos na Bíblia que o próprio Jesus, ele constantemente dava feedback a quem o acompanhava, a quem o seguia, aos seus discípulos. Ele falava algo que não era exatamente para ferir a pessoa, não era para ofender a pessoa, mas era para gerar um sentido de correção naquilo que ela está a fazer. Então é para a pessoa saber o que ela está a fazer que Jesus não concordava tanto, porque Jesus tinha ali a solução para aquilo. Ele não fazia algo como uma crítica pessoal, ele fazia como algo construtivo para a pessoa. Nós vemos o apóstolo Paulo, nas suas cartas às igrejas, dando um feedback muitas vezes duro. Era um feedback duro, mas era o que eles precisavam. Era o que Deus se agradava e o que Deus não se agradava daquilo que as igrejas faziam. Então era um feedback que as igrejas definitivamente precisavam. Então, às vezes, nós temos um pouco de medo, né? A resistência com o feedback, quando começa, às vezes é um pouco estranho. Mas exatamente por isso nós falamos sobre cultura. Quando nós criamos uma cultura de feedback, as pessoas estão abertas a ouvir quem lidera, a ouvir quem sabe mais do que elas naquela área específica. Então, no nosso exemplo, no Ministério de Louvor, o que nós começamos a fazer? Eu peguei isso como referência de igrejas de alguns amigos meus que faziam isso já no Brasil. Hoje já vejo mais gente a fazer, graças a Deus, é algo muito bom, muito positivo. Que é o seguinte: o Ministério de Louvor, assim que termina, então o culto, reunir ali no palco mesmo, onde tiverem ali melhor, reunir o Ministério de Louvor e o técnico de som e falarem sobre o que aconteceu naquele momento, o que correu bem, o que podia ter corrido melhor, coisas mais específicas e mais técnicas que vai ajudar-nos a servir a Deus com mais excelência. E isso, no início, as pessoas ainda achavam um pouco estranho, porque ninguém está acostumado a fazer isso, né? Tipo, acabou o culto, ó, bora falar sobre o que aconteceu. A pessoa não está muito acostumada a isso. Mas já a fazer isso há alguns anos, nós vemos muito o resultado disso. Porque, como o Lucas disse, se a pessoa não ouve aos seus líderes o que ela precisa melhorar, ela realmente não vai saber o que ela precisa melhorar. Se ela não ouve nenhum feedback, o que ela percebe, a mensagem que isso passa é: eu estou a fazer tudo bem. Se ninguém me diz nada, é porque o que eu estou a fazer está bem. Não tenho nada ali para corrigir. Mas se ela constantemente recebe feedback pelo que ela faz bem, já sabe que pode continuar a fazer isso, e pelo que ela poderia fazer melhor, ela já sabe o que ela precisa corrigir. Então isso vai ajudar a pessoa também a se conectar e criar um relacionamento mais íntimo com quem serve com ela. Nós sabemos que o ministério precisa disso, né? Não é só chegar na igreja e servir e ninguém ali se conhece. Não. O que isso fez foi nos dar mais tempo juntos, mais tempo de conversa juntos, foi nos desarmando um pouco assim, aquelas defesas que nós temos a qualquer tipo de crítica, foi nos deixando mais à vontade, foi quebrando o nosso ego, foi algo que realmente começou a construir algo diferente no nosso ministério. E é algo que eu indico a qualquer ministério da igreja fazer, não apenas ministério de louvor. Sim, o Mateus deu o exemplo do Ministério do Louvor, no qual a gente faz o feedback porque, pelo menos na realidade da MCI Sintra,
Nós temos no momento 3 cultos no domingo. Sei que a maioria das MCs vai ter aí um culto, outras vão ter 2. Mas o que é que a gente faz? A gente tem mesmo a equipa para os 3 domingos. Então, no final do dia, depois dos 3 cultos, a gente faz ali o feedback geral do que aconteceu de bom e de mau nos 3 cultos. A gente fala de um modo geral, começa sempre por norma pelo técnico de som, que é que tem a visão mais de fora, né? Focando aqui mais na questão do louvor, de como fazemos no louvor. Depois os líderes de escala. No caso aqui a gente também tem um diretor musical, que costuma ser o meu irmão, né? E tem um diretor musical e o líder de escala, a pessoa que escolheu as músicas, o setlist que foi tocado naquele dia, eu começo e depois os outros músicos vão também falando. E podem até criticar não só outras pessoas, mas eles próprios, olha, eu sei que se calhar eu não fiz. É até bom porque também começa a desenvolver nas pessoas a autocrítica, né? Eu percebi que nesta parte ela já se antecipa, porque ela pensa, pô, melhor ser eu a assumir o meu erro do que esperar a outra ter que falar, não, gente, eu sei que eu errei, peço perdão, eu errei por conta disso, epá, realmente na próxima vou tentar melhorar, ou vou tentar pegar melhor a música, mas aí cada ministério vai ter que, agora sendo um pouco do louvor, ver a sua forma. Às vezes o feedback não vai ser, se calhar, sei lá, um mock, se calhar às vezes não vai dar para fazer feedback do domingo, por exemplo, se quiserem fazer no próprio domingo, mas podem marcar uma reunião online na semana a seguir, nem que seja uma reunião de 20, 30 minutos, só para fazer um feedback geral do que é que o líder liderando a reunião, para irem vendo entre eles o que é que pode melhorar para o próximo culto, por exemplo, não sei, cada igreja tem a sua realidade, cada ministério tem a sua realidade, mesmo sendo nós todos MCI, né? Cada ministério, cada igreja vai ver como é que encaixa essa ideia, né? Não tem que ser como fazemos o louvor no próprio dia, mas algum momento em que pode-se ter um feedback, né? E cada vez mais, pelo menos aqui em Sintra, a igreja tem crescido e quanto mais cresce, mais aparecem desafios, mais aparecem problemas que há para resolver e então mais há necessidade de ter feedback constante para vermos o que é que precisamos de melhorar cada ministério, né? Para, como já foi dito algumas vezes até agora já, servimos a Deus cada vez com mais excelência, porque é o que o Matheus falou, não é uma questão pessoal, não é uma questão de eu critico que a pessoa não fez de bem ou digo que a pessoa precisa melhorar, não é uma questão pessoal, não é uma questão que a pessoa deveria levar para o pessoal. E uma coisa que também ajuda, e se calhar já passa a bola para o Mateus, é que, como ele falou também, é apontar não só o que pode melhorar, o que não está tão bom, mas também ir sempre elogiando e enfatizando o que está bem, porque senão também, coitado da pessoa, a autoestima dela acaba, né? Acho que isso também é importante. É importante nós irmos ganhando saldo positivo naquilo que nós falamos, né? Se uma pessoa, toda vez que ela tá escalada, nós só falamos que ela fez de errado, ela dá uma desmotivada, né? Então é sempre bom nós começarmos por aquilo que foi bem. E é muito importante falar sobre a parte espiritual também, no que toca a Ministério do Louvor, no que toca a pregação, momentos do culto. É importante nós falarmos do espiritual também, de tipo, olha, aqui fluiu muito bem, aqui eu senti que vocês estavam bem conectados com o Espírito Santo, o louvor estava bem conectado com a pregação, deu certo nesse sentido, aqui podíamos ter fluído mais um pouco. Isso é falado também no feedback, não é só as coisas técnicas. Mas é muito importante nós sabermos jogar o feedback para o lugar certo, porque a crítica é para o lugar certo, né? Porque se nós nos acostumamos a todo domingo falar com as pessoas do ministério o que não deu certo, mais improvavelmente nós vamos ficar a falar nas costas da pessoa sobre isso, né? Se eu não falo com ninguém, não falo para a pessoa certa aquilo que ela tem que corrigir, aquilo que ela fez de errado, provavelmente eu vou falar para outra pessoa. Tipo, nossa, aquela pessoa fez aquilo errado, que vacilo. Então é nós julgarmos o feedback para o lugar certo, né? É sempre importante lembrarmos disso aí. Como o Lucas disse, há algumas formas de fazer isso. Uma forma, por exemplo, que serve para o mock, já vi fazer em alguns lugares, tem sempre o líder responsável do ministério. Para multimédia também pode acontecer assim. No dia tem sempre a pessoa responsável pelo ministério e essa pessoa pode ir anotando durante os cultos o que correu bem, o que não correu tão bem, para depois, ou no final no dia do domingo, ou na segunda, e aí depois manda por escrito, tanto para o pastor da igreja saber como correu, e para as pessoas também que estavam escaladas. Então é sempre bom, não precisa ser exatamente na hora, pessoalmente, nós sabemos que às vezes a correria, às vezes a logística não permite muito, e depende de cada igreja como é, mas é bom que o feedback chegue, de qualquer forma é importante. Se o líder não está no dia e aconteceu alguma coisa que era importante o líder saber, fala com o líder. Se tu és líder do ministério e aconteceu alguma coisa que é importante que o pastor saiba, fala com o pastor. Mas o importante é tu não deixares passar. Porque aí acontece no domingo, tu esqueces de escrever. Aí tu pensa, não, segunda-feira eu vou mandar mensagem pro pastor e vai se resolver. Aí tu esquece segunda-feira com a correria. Aí na outra semana acontece a mesma coisa e tu lembras, nossa, aquela vez que aconteceu eu esqueci de mandar isso pro pastor. Aí não fiz, aí aconteceu de novo. Então nós devemos ser facilitadores do que acontece no culto, nós devemos contribuir para a excelência da celebração. Então, por exemplo, vamos lá, a pessoa que está na multimédia,
olha, não chegou o vídeo dos anúncios a tempo de eu colocar para passar no primeiro culto do dia. Fala com a pessoa responsável por isso, ou fala com o pastor para ele saber e falar com a pessoa responsável por isso. Então, o nosso feedback não é para ofender, o nosso feedback nem é para doer, na verdade, né? Mas às vezes dói. Mas o nosso feedback, ele tem tudo a ver com o amor e a excelência para aquilo que nós fazemos a Deus. Tem a ver com nós sacrificarmos mais um pouco do que aquilo que nós já sacrificamos, para que realmente nós possamos estar em harmonia, estar a caminhar todos na mesma visão, todos aí para a mesma direção. Nós sabermos também o que é esperado de nós. Se eu não falo com o meu liderado o que eu espero dele, ele não vai saber. Então, para ele, o que ele acha que está certo, está certo. Mas às vezes, para mim, isso me incomoda. Só que o problema é que eu não falo, né? A comunicação sempre vai ser um fator importante em qualquer tipo de liderança ou relacionamento. Nós sabemos disso, né? Sim, é isso. E a comunicação envolve dizer a verdade, mesmo às vezes sabendo, como eu disse, que vai doer, que não é o suposto, mas às vezes inevitavelmente vai doer na pessoa. E às vezes até dói em quem vai corrigir. Às vezes, pelo menos falo por mim, às vezes algumas coisas eu fico quase com dó, que eu sei que a pessoa vai ficar um pouco, se calhar, triste quando eu disser, olha, isso aqui não foi tão bem. Mas é importante para a própria pessoa perceber o que ela tem que melhorar, como já foi falado aqui. E lá está, a comunicação é importante, não só a questão, como eu estava a dizer, de, por exemplo, da questão mesmo da sinceridade, né? De dizer o que foi bom, mas também às vezes ter que dizer o que não está tão bom para a pessoa saber o que é esperado dela, o que é que o líder espera que ela melhore, o que é que o Ministério precisa que ela se calhar faça um esforço para fazer melhor. Mas é importante na comunicação também a forma como comunicamos, né? O Matheus falou a questão do saldo positivo, porque eu abordei a questão de que equilibrar também elogiar a crítica e o elogio, né? E há até aquela brincadeira que é a questão e funciona mesmo, que é a questão da crítica sanduíche, né? Começa com algo bom, no meio coloca as partes que foram tão boas e termina com um elogio. E tem isso e também a forma, se vou falar pessoalmente, não vou falar gritar com a pessoa, como é óbvio, né? A gente é crente, a gente tem domínio próprio, às vezes a gente pode até estar num momento assim meio coisa, porque a pessoa às vezes pode ter cometido um erro, que talvez foi um erro assim um pouco, meu Deus, mas a gente fala com a pessoa em amor, né? E não fala gritando, não fala como é óbvio, com falta de educação. A gente fala com a pessoa de uma forma que ela sinta-se valorizada, não é? Que ela sinta-se valorizada e que perceba que, pela maneira que a gente está a fazer a crítica, que a crítica não é mesmo algo pessoal. A crítica é mesmo a gente a querer ajudar a pessoa a melhorar naquilo que ela precisa de melhorar, né? Então, muito cuidado com a forma como fazemos. Por isso que eu não gosto muito de fazer essas questões por escrito, porque às vezes por escrito, por exemplo, sei lá, no WhatsApp, pode ser que a pessoa às vezes não interprete tão bem o que está por escrito. Eu Ela faço interpreta como ela acha, né? Como ela quer, né? não significa que eu não possas fazer, mas eu tento ao máximo evitar. Eu às vezes só não faço porque às vezes as pessoas não têm tanta paciência lá no WhatsApp, por exemplo, para ouvir um áudio. Então, tipo, sempre que eu posso falar pessoalmente, eu falo pessoalmente. Porque o áudio as pessoas às vezes têm dificuldade de ouvir, né? Ou têm preguiça, ou às vezes o áudio fica grande. Agora, é isso, eu prefiro sempre pessoalmente, porque a pessoa olha nos meus olhos, olha no meu rosto, vê a minha expressão, a maneira que eu falo, e é menos provável de acontecer da pessoa me interpretar mal e achar que eu estou a querer acabar com ela, enquanto que às vezes eu estou só a querer ajudá-la, né, a melhorar no que ela precisa. Então, E toda a gente que é líder de algum ministério, de alguma área, sabe já muito bem que é algo que exige de nós bastante discernimento. Tudo que envolve comunicação, atitudes nossas, vai exigir discernimento. Então tem muito a ver com o que o Lucas está a falar e aproveito para entrar em outro tópico que é nem tudo que nós vamos falar, nem todo feedback que nós vamos dar vai ser em grupo ali com o pessoal todo que serviu naquele dia junto. Porque tem coisa que às vezes a pessoa pode ficar incomodada em ser dito no meio de mais gente, a pessoa pode ficar com vergonha, isso vai criar uma barreira ali entre o líder e o liderado, vai criar ali um sentimento diferente no coração dela que pode vir a afetar depois o todo, o grupo, né, o serviço desse ministério. Então é nós sabermos o que pode ser dito ali em um grupo e o que tu precisa às vezes chamar a pessoa do lado no final e falar, olha, é isso aqui, isso aqui, isso aqui, percebi isto, o que tu achas disso? Então, nem tudo vai poder ser dito em grupo. Pode ser, mas não vai ser o melhor, não é o mais indicado. Então, é isso que exige de nós, líderes, o discernimento. O que eu posso falar com mais gente a ver e o que eu preciso chamar a pessoa em particular. E a Bíblia até fala sobre isso, né? Então, nós também estarmos a pensar nisso, né? Às vezes tu pensas, nossa, eu já falei tanto isso pro pessoal, eles já sabem que não se pode fazer assim,
aí tu vais e falas no meio do grupo todo de um jeito meio agressivo, vocês já sabem que não pode ser feito assim, e a pessoa já fica tipo, caramba, essa pessoa tá de mal comigo, é algo pessoal ali dela comigo. Então, nem tudo vai ser em privado, como é óbvio, mas algumas coisas mais delicadas vão ser. E o Lucas tem alguns exemplos disso, nós já fizemos isso no Ministério de Louvor e acredito que não muda para os outros ministérios. Outra coisa muito importante é quando nós apresentamos um feedback, algo mais complexo, assim, que não é simples de mudar, de resolver, é importante que nós apresentemos a solução. Não é só tipo assim, olha, isso aqui tá errado. Mas aí nós dizemos, olha, isso aqui não tá tão bem. Talvez experimenta fazer assim. Ou experimenta falar com essa pessoa aqui, que ela sabe mais sobre isso e pode te ajudar. O André Aquino, quando ele foi no Hub Podcast, o Brunão perguntou para ele, né? Ele passou 4 meses lá nos Estados Unidos, na Bethel Church e algumas outras. E o tempo que ele teve na Bethel foi mais técnico, assim, mais com o pessoal top de lá da área de áudio, o pessoal ministro do louvor. E o Bruno perguntou para ele assim, olha, qual foi a maior diferença assim que tu viste deles para nós aqui no Brasil? E a primeira coisa que o André respondeu assim de cara foi feedback. Feedback a toda hora, para tudo. E todos já estão muito acostumados com isso, né? Porque já é uma cultura, então eles já não levam para o pessoal, não levam no lado da emoção assim, mas eles recebem aquilo e estão sempre a melhorar, estão sempre a dar espaço para exatamente receber esses feedbacks para poder servir com mais excelência. Então ele deu um exemplo, por exemplo, o pessoal do louvor fala, olha, esse efeito aqui nessa música talvez, acho que não ficou muito bem, acho que embolou um pouquinho, atrapalhou um pouquinho. Olha, fala aqui com esse mano que ele entende muito disso aí, ele pode te ajudar, marque algum dia, ou troquem contatos e façam essa conexão para resolver isso e para correr melhor da próxima. Então é apresentar feedback com solução. Lucas, quer falar um pouco também sobre alguma das coisas que eu falei ou acrescentar alguma outra coisa? Sim, e acho que até é interessante agora pegar num outro lado, que agora não é o lado do líder, mas é o lado do liderado. Porque o liderado também, claro que aqui estamos a ficar mais no líder, e o líder é o principal que tem que dar feedback sobre para o grupo geral e cada pessoa individualmente, principalmente do que é que ela tem feito bom ou não. Mas, por exemplo, acredito que até os liderados também, pronto, é claro que aí vai ser, normalmente vai ser não vai ser o ministério todo com o líder, mas vai ser uma pessoa ou outra com o líder. Pode ser que um liderado queira dar um feedback para o líder de algo que talvez, na opinião dela, claro, uma opinião com humildade sempre e com respeito, do que é que se calhar o líder poderia também fazer melhor ele próprio como líder. E um exemplo bom disso que eu tenho de feedback é também ouvir algo parecido com isso que tu falaste da questão deste exemplo do Aquino e falaste que o feedback tem sempre como uma solução. Eu estava numa reunião assim com vários líderes de jovens de vários lugares do mundo assim e falando lá para esses líderes jovens estava o Mário Rui Boto, que é o pastor da Hillsong de Portugal, né? Aqui. E daí ele é um pastor já com muita experiência, com muitos anos de pastor, já 30 ou quase 30 anos de pastor, e ele tem muita experiência em liderar pessoas e a liderar líderes até na igreja, como é óbvio, como pastor. E ele disse que nas reuniões de liderança dele, com o presbitério, com outros líderes de outros ministérios e tal, quando eles têm aquelas reuniões gerais, ele diz assim que ele não aceita nenhuma crítica que não venha com uma sugestão de solução. Ou seja, a pessoa, quando ela diz, olha, acho que isso não está tão bem, ela é suposto ela dizer isso e já dizer, acho que não está tão bem, acho que podia ser feito talvez desta forma, já a sugestão. E além disso, ela tem que estar disposta a, se ela precisar de ser, ela ser de alguma forma a resposta para essa solução, se ela tiver capacidade para, né? Ou seja, não é só ficar a falar, não, isto está bem, já está bem, já está bem. Agora, no caso, quando é o liderado a dar o feedback ao líder, não é só chegar para o líder e descarregar para ele todos os problemas. O líder normalmente até sabe também quais são os problemas. Eu preciso que os liderados às vezes também o ajudem com soluções, com ideias. É completamente válido, né? Não tem que partir todas as iniciativas só do líder. Então, às vezes, se calhar, é bom também ver um pouco esse lado do feedback do liderado por líder e qual é a melhor forma dele também fazer. O liderado também convém apresentar soluções, apresentar ideias, né? Então, é por isso que é importante também a comunicação do líder e liderado estar sempre uma coisa bem feita, porque o líder, quando o liderado está à vontade com o líder também, confia no líder, não acha que o líder é aquela pessoa má que vai lhe bater com um cajado, ele está à vontade para chegar no líder e dar sugestões de coisas diferentes para fazer, ideias novas, coisas que talvez podíamos melhorar, porque às vezes eu vejo que, e até já aconteceu comigo como líder, que alguns liderados que ainda não conheciam tão bem, eram novos no ministério, ainda não tinham aprendido a forma certa de comunicar comigo, às vezes alguns liderados viam coisas que no ministério podiam melhorar, ou tinham ideias para o ministério, mas ficavam sem graça de chegar até mim
aí eles falavam para outras pessoas do ministério para falar para mim, para sugerir alguma coisa. Estavam com medo de chegar até mim e de eu ser brusco, de eu não aceitar, de eu interpretar mal. Então, quando a comunicação do líder e liderado é boa, até o liderado se sente à vontade de dar algum tipo de feedback ao líder também. Dar ideias novas, soluções novas para alguns problemas, talvez, né? Enfim, possam ajudar o líder aí também. Então, o feedback também pode vir do lado contrário, que isso é interessante também ver. Exatamente. Quando nós, como líderes, implementamos e esforçamos a ter essa cultura de feedback, não é algo que nós fazemos só para nós podermos falar para o pessoal o que está mal e como é que nós queremos que as coisas sejam e que esperamos que eles recebam isso numa boa sempre, mas também nós esperamos algo de volta, nós esperamos saber o que é que nós podemos melhorar como líderes, nós esperamos saber o que é que nós estamos a fazer bem para continuar a fazer bem. Óbvio, não é para nós ficarmos a receber bajulação e elogios a toda hora, não é para isso, mas se também não nos dissermos que isso está ótimo e que isso está bem, nós não vamos ter tanta segurança para continuar a fazer dessa forma, certo? Então, isso é um aspecto muito importante. Nós estamos a construir esse relacionamento entre líder e liderado, em que os dois podem falar tranquilamente, obviamente com todo o respeito envolvido, mas com o objetivo de melhorar, com a mesma visão e o mesmo objetivo, né? Outra coisa muito importante é nós, como líderes de ministérios, caminharmos junto com os nossos pastores. É nós pedirmos frequentemente feedback aos nossos pastores. Não é só tipo assim, ali eu, Ministério de Louvor, estamos a falar sobre como correu o louvor no domingo e é isso. Não, também falar com o pastor, olha, o que é que tu achas que podia ter sido melhor? Como é que foi este domingo para ti? Como é que está em geral? Qual é a tua visão sobre o Ministério do Louvor? E o que é que tu pensas em fazer? Onde nós devemos caminhar? Porque é algo que caminha junto. O louvor tem que conversar com a pregação, não tem como. É tudo do mesmo culto, está tudo a apontar para a mesma coisa. Não pode ser algo muito disperso, assim, sem conexão um com o outro. Então é muito importante que nós, líderes de qualquer ministério da igreja, tenhamos um bom contato e relacionamento com os pastores da nossa igreja. Normalmente tem o pastor principal da igreja, é essa pessoa que está responsável pelo que acontece ali e é com ela que tu vais ter que falar. Não tem como. E às vezes também isso evita muita coisa, né? Evita estar um a falar do outro, evita que as pessoas também não sintam muita segurança e confiança num líder de ministério porque vê que ele não está alinhado com o que o pastor quer ser, o que o pastor quer fazer. Muito importante isso aí. Falando em algo que o Lucas tocou, e eu meio que deixei passar porque tínhamos outros assuntos para tocar, mas dar o exemplo para quem então é do Ministério do Louvor, líder do Ministério do Louvor, por que que no nosso momento de feedback o técnico de som tá junto, né? É a grande questão que algumas pessoas têm. É muito importante nós envolvermos o técnico de som em tudo que é do louvor, em tudo que envolva louvor. Ele não é um ministério muito separado do louvor. Ele não é mais da galera das luzes e das letras do que da galera do louvor. Ele tem que estar mais conectado com o que acontece no louvor, porque é a área dele, né? É a área de áudio, tudo que é tocado tá a chegar para ele e ele é que vai passar aquilo para a sala. Ele também tem uma vantagem que é, ele pode ouvir tudo que ele quiser em solo, separado. Tipo, nossa, eu vou ouvir só a voz dessa pessoa aqui. Eu ouço. Então, ele é o primeiro no nosso feedback, e algo que eu incentivo a fazer também. O primeiro a falar. Então, chegamos, banda e técnico de som do dia. E aí, técnico de som, como é que foi? Porque ele tem uma visão de fora, ele consegue ver tudo como está a chegar na sala para toda a gente que veio ao culto. Nós estamos ali com fone, não temos às vezes a melhor percepção. E também porque ele pode ouvir as coisas em separados, né? Então ele é o primeiro a falar. Segunda pessoa a falar, normalmente diretor musical, caso tenha. Caso não tenha, o líder ali daquela escala pode falar, mas nós deixamos que todos falem. Nós incentivamos que todos falem, né? Porque com certeza a pessoa tem alguma coisa a dizer, nem que seja, correu bem, foi bom, ou acho que a escolha das músicas foi muito boa, combinou, fez muito sentido. Acho que a igreja conseguiu se conectar bem com a presença de Deus. Acho que rolou. Às vezes esse é o feedback necessário e é muito bom, assim, nós estarmos a andar nesse nível de confiança uns com os outros em que nós podemos falar o que correu bem, o que não correu bem. E quanto mais vocês envolvem as pessoas, os membros do ministério, os músicos, os técnicos de som, mais elas vão se sentir parte daquela família, mais elas vão se sentir parte daquela equipa, né? Não é algo que as pessoas estão aí individualmente cumprir escala, tocam e vão embora. Não, é uma equipa, é um grupo. Nós fazemos parte de uma só família, a MCI, ou qualquer igreja que estiver aqui a participar. Nós somos tudo parte da mesma equipa, da mesma família, do mesmo corpo. Então, é importante fazer essas coisas para que as pessoas se sintam envolvidas. Às vezes nós envolvemos as pessoas de um jeito que elas às vezes nem estão se sentindo muito envolvidas, mas quando elas têm um lugar de fala, ou quando elas percebem que são ouvidas pelos outros,
elas se sentem mais parte daquilo, elas se sentem mais envolvidas. É isso mesmo. É igual eu falei da questão de quando é o liderado dá o feedback ao líder. É bom quando o liderado se sente à vontade para abordar assuntos do ministério com o líder. Né? Senão significa que o líder está a ser meio que um ditador. Que eles têm a impressão que o líder é aquele que ninguém pode questionar o que ele diz, e aí já tem um mau sinal. Alguma coisa na liderança dele não está a funcionar bem. Né? Mas é claro, também os liderados não podem usar, não se sentir à vontade ainda para falar com o líder, para se ficar a falar se calhar mal de coisas que o líder faz nas costas, e não chegar no próprio líder e falar, né? Ou num pastor, alguém acima, já entra no lado assim meio que um pouco de rebelião, né? Então é por isso que é tão importante a comunicação, tanto de um lado como do outro, e o líder é o primeiro responsável a promover essa boa comunicação, a promover esse lugar em que os liderados estão à vontade para não só ouvirem e ouvirem, né, aprenderem a ouvir elogios e críticas, mas também saberem que eles podem ter lugar de fala deles e dar feedback sobre o que eles estão a achar de como as coisas do Ministério estão a ser feitas, quando houver um momento para isso. Que às vezes vão ser essas reuniões de feedback, vão ser reuniões às vezes informativas, mas com o líder abre um espaço para o que é que vocês estão a achar disso? É muito importante, como a Matheus falou, os liderados sentirem-se à vontade para falar, para dar ideias, para dar sugestões, soluções, as suas próprias impressões, porque na verdade cada ministério é uma equipa, né? Tem o líder, mas o líder é o facilitador. O líder é aquele que facilita, mas nós somos toda uma equipa e na equipa ninguém é mais menos importante que o outro, né? Então é isso. E estamos todos assim unidos em Cristo, né? Somos corpo de Cristo. Nós temos que fazer tudo na base do amor, não o amor humano, mas o amor de Deus, que é aquele amor que mesmo que às vezes o meu companheiro de ministério possa me tirar um pouco de sério, eu tenho que amar, eu tenho que amar. Às vezes o meu líder pode não liderar no estilo que eu gostaria que ele liderasse. Mas olha, se ele não está a fazer nada de errado, a quebrar princípios, pá, ele tem um estilo de liderar o ministério que se calhar não é o que eu faria no lugar dele, mas eu vou respeitar, eu vou honrar ele como líder. Né? Da mesma forma, liderado, o líder vai honrar os liderados também, não vai ter preferidos, né? E vai deixar todos igualmente à vontade e todos igualmente se sentindo parte daquele ministério. Então é importante a gente fazer sempre tudo isso do feedback na base do amor, o amor de Cristo, e a Bíblia nos fala mesmo, né? Nós temos que nos preferir uns aos outros em amor, né? Honrar uns aos outros sempre que possível. Então é isso, e é interessante também a questão de quando a gente pensa em cultura de feedback, lá está, vou reforçar, a gente pensa muitas vezes só que é só crítica, 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 né? Nós somos que às vezes as críticas, feedback é só críticas, mas o feedback também é muitas vezes chegar do nada, às vezes quando o teu liderado menos espera, e chegar para ele, olha, estou feliz contigo, tu tens evoluído, olha, às vezes até é bom ver o longo prazo, quando a pessoa já está há um tempo no ministério, olha, chegaste ao ministério, estavas tão coisa perdido, passaram 3 meses, olha como tu melhoraste. E aí lá está, tu ganhas salto positivo com a pessoa e até tipo ganhas confiança da pessoa e depois é mais fácil depois quando tiveres que fazer críticas, mais facilmente a pessoa vai entender, não, ele não fez isso porque ele não gosta de mim, não é pessoal, porque ele há pouco disse que estava feliz comigo, então tipo, ele está feliz comigo ainda, ele só acha que eu preciso de melhorar aqui e ali para que eu possa crescer ainda mais do que ele já tem visto que eu já tenho crescido. Entende? Então, esse equilíbrio é muito importante. É muito importante. E eu falo para mim, como líder, às vezes os irmãos nos tiram um pouco do sério. Os nossos liderados às vezes podem tirar um ou outro, podem nos tirar do sério. A nossa tendência é ficar só, isso está errado, isso está errado, isso está errado. Mas a gente tem que tentar, lá está, equilibrar as coisas e também honrar, porque toda a gente, acho que não há ninguém no ministério que só erra o tempo todo, né? Sempre tem alguma coisa boa, mesmo que não seja tanta coisa, sempre tem algo bom que a gente pode apontar e ajuda também. Procura, às vezes você vai ter que procurar bem, mas tem que procurar. Vai ajudar a pessoa a ter mais autoestima, né? E a perceber que, tipo, ela também não tem que ficar desanimada, porque às vezes a pessoa até pode não levar para o coração, no sentido de levar para o pessoal, mas ela pode pensar, poxa, mas se estou toda hora a ser criticado, se calhar então não sirvo para estar neste ministério. E normalmente não é isso, né? Porque há pessoas que têm autoestima muito frágil, são muito frágeis assim, emocionalmente, e muito inseguras, e às vezes se tu ficares o tempo todo a criticar, ela vai pensar, então não sirvo para este ministério. E ela vai desistir, né? Se temos muita gente do ministério a querer desistir, desanimada, é porque se calhar eu como líder, né, não tenho motivado o suficiente as pessoas. Não tenho também mostrado para elas que elas têm valor e que elas têm algo para acrescentar. Às vezes, para conseguir acrescentar esse algo que elas têm que desenvolver um potencial que às vezes nós devemos estar lá, mas a pessoa tem que se esforçar ainda para que esse potencial possa aparecer.
Mas lá está, é um processo em que a gente vai ao longo do tempo, ao mesmo tempo elogiando o que a gente já vai vendo de bom, mas também sempre motivando a pessoa a melhorar. Não, mas olha, ainda tem isto, sempre podes melhorar. Então esse equilíbrio é muito importante, porque porque as pessoas ficarem sempre magoadas connosco quando a gente corrige, ou desanimarem, estarem sempre desanimadas, é sinal que se calhar a gente não tem tido esse equilíbrio, né? É sempre bom apontar as coisas boas, honrar. Hoje em dia é tão raro as pessoas fazerem isso, lembrarem-se de honrar, de chegar do nada e falar, olha, tens sido tão bom nisto, tens feito tão bem isto. A gente tem muita facilidade às vezes em criticar, mas às vezes em parar e falar do bom, a gente pensa, não, mas a pessoa já sabe o que ela está a fazer bem. Ela precisa saber o que ela está a fazer mal, não. Às vezes ela precisa de ouvir. E uma coisa muito importante, então, que o Lucas falou, é que quando nós falamos de grupo, não há ninguém maior, ninguém menor, nós estamos todos no mesmo nível, e além disso, ainda acrescento, nós precisamos uns dos outros. Quando se fala de equipa, ministério, grupo, nós precisamos uns dos outros. É como uma equipa de futebol. Tipo assim, todos têm que estar bem para a equipa estar bem. Nós sabemos que o erro de um é o erro do grupo, mas o acerto do grupo, ele não vai deixar de ser o meu acerto. Então, quando o grupo foi bem, eu também fui bem. Mas se um não vai bem, já vemos que pô, é o grupo que falhou, é esse ministério que está mal nisto aqui. Então é importante nós pensarmos como grupo e como nós precisamos uns dos outros, né? Como tudo isso está interligado. E agora, Lucas, que nós já falamos sobre o porquê de nós fazermos, o porquê de nós focarmos tanto nesta cultura do feedback atualmente, nós falarmos como fazemos, alguns detalhes ali mais complexos. O que é que uma pessoa precisa para começar a implementar a cultura do feedback no seu ministério, na sua igreja, onde ali ela participa ou lidera? O que é que, na tua opinião, a pessoa precisa para começar? Acho que já foi um pouco falado, né? Em partes assim, a gente foi falando. A pessoa tem que olhar para o próprio ministério dela, para a realidade do ministério, e perceber qual é a melhor logística para implementar o feedback, né? A gente tem maneira como a gente faz um louvor aqui em Sintra, mas aí até mesmo se calhar o louvor de outras MCs ou de outras igrejas, vou encontrar outras formas, talvez um pouquinho diferentes em alguns aspectos, da maneira como a gente faz o nosso feedback do louvor. Então é perceber como vais fazer, se vais fazer o feedback no próprio domingo, se vais fazer pessoalmente, por mensagem, por chamada, em de vídeo, em uma reunião em vídeo, por exemplo, online, como esta agora que estamos a fazer. E vais ter que ver como é que fazes, mas é bom, com alguma regularidade, ter sempre reuniões de feedback. Se não, mesmo se não fosse semanal, de domingo para domingo, tipo, porque é líder do ministério, né? E às vezes pode estar a servir toda a semana, quase toda a semana. Não tem que ser semanal, tu vais achar também o período de tempo, mas é bom de tempos em tempos ter sempre algum feedback assim apresentado, né? Para as pessoas que estão a servir para os ministérios. Então acho que cada ministério, cada líder na sua realidade local de igreja e do seu próprio ministério vai encontrar a sua forma, né? De acordo com a sua realidade. O importante é implementar, acho que é mais os princípios que estamos a falar, né? De que as pessoas precisam saber o que elas têm que melhorar, elas precisam saber também o que elas estão a fazer bem e tem que haver essa vontade de comunicar, do líder por liderado, de liderado por líder, e uma comunicação saudável, em amor, sem um querer aparecer, sem um querer humilhar o outro, sem um querer ganhar vantagem sobre o outro, de alguma forma, né? E é isso, assim, uma das piores coisas que tem é quando no ministério não há comunicação entre o líder e o liderado, ou então entre os próprios membros do ministério entre si, e fica aquelas boquinhas, um falando mal do outro nas costas, comentando sobre o que o outro fez ou não fez nas costas, aí depois o outro descobre. Isso não deveria nem existir, né, na igreja, no ministério. Gente que serve, gente que está. E ainda, lá está, estar a causar divisão entre os irmãos por conta de assunto que tem a ver com o ministério, que é algo que a gente assim nem merece estar a fazer parte, né? A gente tem o privilégio de poder servir a Deus com os dons e com as habilidades que Ele nos dá. Então, que a gente possa realmente promover esses princípios para evitar também esses problemas que às vezes aparecem na igreja e não deveriam aparecer, que são desnecessários, que não refletem Cristo, que não refletem o corpo que nós somos, né? E é isso. O ser humano não é perfeito, mas o quanto a gente pode evitar o que a Bíblia chama de dissensões, né? Entre os irmãos, melhor, né? Quanto mais a gente puder evitar isso, melhor. Então eu concordo exatamente com aquilo que o Lucas disse. E resumindo então a resposta, a nosso ver, o que tu precisas para começar a implementar a cultura de feedback no teu ministério são só duas coisas. Tudo se resume a duas coisas, que é analisar como é que tu vais fazer, qual vai ser a melhor forma de fazê-lo, e comunicar. Tu vais ter que comunicar, olha, nós vamos estar a começar agora, sempre que nós formos servir, vamos fazer o feedback desta forma, vamos falar sobre o que correu bem e o que poderia correr melhor, ok? Ok? E façam.
todo domingo, façam, porque aí tu vais implementar uma cultura, um hábito, e a pessoa já não vai embora de lá da igreja sem ter esse momento, né? E é importante porque isso vai, como nós já falamos vários benefícios, né, em fazer isso, e como isso ajuda e como isso tem nos ajudado, mas vocês mesmos vão poder ver o grupo a se sentir mais como um grupo, a equipa a se sentir mais como uma equipa, como uma família, que as pessoas já vão poder se comunicar bem, elas vão estar juntas antes de ir embora, não é simplesmente cada um vai para o seu canto, não. Elas vão acabar o seu dia de serviço, que muitas vezes foi exaustivo, cansativo, vão acabar conversando sobre o que Deus fez naquele culto, sobre o que fizeram que correu bem, o que precisa melhorar para o próximo, mas isso muda o ambiente, né? Nós percebemos que isso muda o ambiente. Às vezes, se tu sentires ali que naquele momento vocês precisam terminar com uma oração, terminem com uma oração. Existem várias formas de fazê-lo, mas nós sabemos que é um esforcinho a mais, é uns minutinhos a mais do teu serviço, mas que é para abençoar a igreja, é para servir com mais excelência. E como nós dizemos aqui em quase todos os webinars nossos, a excelência, ela adora a Deus e abençoa as pessoas. Acho que é isso. O feedback existe para isso mesmo, para que a gente possa ser cada vez melhor, né, naquilo que a gente faz, porque é para o Senhor, não é para nós. Porque às vezes, se a gente pensar que é para nós, a gente vai chegar num ponto que a gente acha que a gente já faz coisas minimamente bem e já não precisamos de melhorar mais. Mas quando é para Deus, tipo, tudo que a gente puder fazer, né, todo o esforço que a gente puder fazer para melhorar é válido, porque Deus merece o nosso melhor, não só o mínimo bem feito. Né? Exatamente, exatamente. Nós sempre falamos aqui sobre servir com excelência e por que isso é tão importante. E é por isso que veio a iniciativa desses webinars também, né? Para podermos estar a capacitar uns aos outros com aquela experiência que nós já temos de servir no ministério. Por isso é que nós buscamos ter sempre os convidados certos, né? Quem já tem experiência na área para falar sobre, para poder ajudar quem quer e para realmente direcionar o que a pessoa precisa fazer melhor. Então, muito obrigado, Lucas, por ter aceito fazer parte deste webinar sobre este tema tão importante para nós. E muito obrigado a quem está aqui neste momento a participar deste webinar e a quem vai ver depois no YouTube a gravação. Então, caso conheça alguém que não conseguiu estar aqui a participar, envia para essa pessoa, envia o link deste vídeo para essa pessoa poder ver e poder também ser abençoada e saber como nós fazemos e como isso pode ajudar também o teu ministério. Então, muito obrigado mais uma vez a todos que têm acompanhado este webinar. Segue o nosso canal do YouTube, inscreve-te aí, Webinars MCI, para não perderes nenhum dos nossos webinars. Com certeza vai haver temas que vão ser muito importantes para te capacitar e a outras pessoas que tu conheces. Lucas, queres deixar alguma palavrinha antes de irmos? É isso, eu espero que, por mais que foi algo bem objetivo, né, é algo bem prático, não deixa de ser algo importante no lado espiritual, como já foi falado, né, porque é tudo para que possamos fazer o melhor para Deus e amar melhor uns aos outros, né, sermos irmãos em Cristo cada vez mais unidos, como corpo. Então é isso, espero que tenha sido bênção para vocês, espero que continuem a acompanhar aí os webinars, sempre que for algum tema geral que te interesse como este, ou algum tema relacionado ao ministério que estás envolvido, nunca não te esqueças de estar envolvido, de estar a chamar pessoas para fazerem parte, que é uma iniciativa da nossa igreja que já tem sido bênção e acredito que vai ser cada vez mais. É isso, valeu pela oportunidade de estar aqui. Isso aí, muito obrigado a todos e Deus vos abençoe.